Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Guerra Cultural e eu me chamo VB Braga. No vídeo anterior eu falei de forma abreviada sobre o que constitui o nosso sistema político, social, econômico. E eu menciono três nomes que eu considero nós poderíamos chamar de os três ideólogos da República de 88, que são Darcy Ribeiro, Gilberto Freire e Celso Furtado. O intuito do canal é falar desses temas que seriam relevantes para quem está vivendo o Brasil de agora, né? E, infelizmente, a gente vai para a escola e vai para a faculdade inclusive, eu vou explicar como que a escola e a faculdade, ela serve como uma forma de não fazer você pensar sobre as coisas, mesmo estando bem na sua cara. Eu falo no vídeo anterior que o Darcy Ribeiro, ele é o mentor do nosso sistema jurídico, né? E você deve se perguntar, mas o Darcy Ribeiro, ele não era um jurista, filósofo, como sei lá, foi o Miguel Reale ou outros juristas mais famosos. A questão é que a base do sistema jurídico não é as teorias filosóficas juristas, sei lá, as teorias dos Hans Kelsen, Pontes de Miranda, esse pessoal todo. A base teórica a base da base de um jurista, de um sistema de juristas, é a teoria histórica. Então, o Darcy Ribeiro, ele é o mentor, o ideólogo do nosso sistema republicano, jurista republicano, de 88, porque ele é o historiador oficial, ele é a eminência filosófica de Alexandre de Moraes, de Luiz Barroso, Rosa Weber. E aí eu vou trazer esse pequeno trecho de uma entrevista que o Darcy Ribeiro ele foi reitor da universidade, por uma coincidência. Ele foi reitor da UNB durante a Constituinte, toda a Constituinte. E essa entrevista aqui é já nele no final da vida, e aqui ele vai expor algumas teorias, e aí com o passar do vídeo, a gente vai perceber, eu vou fazer alguns levantamentos para mostrar como a teoria dele embasa tudo, basicamente, do que qualquer jurista, seja do STF ou de qualquer outro lugar no Brasil, fala hoje em dia, tá bom? Vamos ouvir aqui. Vou passar direto para o vídeo. Esse livro, a convicção que eu chego é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo a si mesmo. Um povo que constitui um novo gênero humano. Não tem novidade nenhuma fazer Austrália. Pega um bocado de inglês e escocês e joga num terreno vazio, eles matam os índios, ficam lá e fazem uma Inglaterrazinha sem graça. É bobagem, sem saborão. Mas fazer um gênero humano novo. Fundir herança genética e cultural, índia, negra, europeia, num gênero humano novo, numa coisa nova, que nunca houve. Isso a aventura brasileira. Só uns comentários, né? O Darcy Ribeiro era uma pessoa muito carismática. Como a minha esposa, a Renata, ela costuma falar, né? Que carisma é tudo. Então, o cara, ele convence mais pela forma como ele se expressa, pela personalidade dele, do que muitas vezes pela quantidade de livros ou pela preciosidade das teses dele, né? E o Darcy Ribeiro é um exemplo disso, né? Ele está expondo aqui que seria a tese principal do livro dele, né? O Povo Brasileiro. E é nesse livro que você encontra a narrativa oficial da história, da visão histórica do Brasil, de toda a história do Brasil, que está em voga hoje, está em
é utilizada hoje nas universidades, pelos professores universitários e, portanto, pelos juristas, qualquer tipo de profissional teórico. E que eu resumo dizendo, o que nós somos mesmo é uma nova Roma. E argumento. Há 2000 anos atrás, os soldados romanos saíram lá da Itália, da Etrúria. Conquistaram, não se sabe muito bem como, a Península Ibérica. Ficaram lá. Conseguiram latinizar a Península Ibérica e resistiram às invasões escandinavas, depois de 700 anos de dominação árabe, mantendo a língua e mantendo a romanidade. 1.500 anos depois, saltaram o mar e vieram aqui. E aqui é que deu certo. Você veja, a França não se expandiu, a Itália não se expandiu. Ficaram lá comendo sua comidinha. O Romênia, muito menos. Quem expandiu foi a Ibéria. E a Ibéria veio e construiu essa coisa equivalente ao mundo neobritânico, o mundo neolatino, do qual nós somos a unidade principal. São várias teses aqui, né, fundamentais, assim, que você vai escutando e você já vai se lembrando, assim, na época da faculdade ou mesmo da escola, na aula de história, né. Essas teses, elas são como se fosse o fundamento de tudo que qualquer professor vai falar, né. Então, já está naturalizado na gente essa ideia, por exemplo, de que essa teoria subjacente de legitimação dos povos, né. Então, a Ibéria, ou seja, seria Portugal e a Espanha, Portugal, principalmente, ele seria como se fosse uma nação que está lutando para se legitimar como povo europeu e em relação aos outros povos, os primeiros colonizadores, né? A Europa como um todo é vista como uma entidade colonizadora suprema. E aí o Brasil e os outros países da América do Sul, eles vão se constituir como parte desse processo, né, de legitimação e aos poucos a criação, a imposição de uma identidade cultural. Não vai dar, Weber, não dá. A maior nação... É o tempo todo, eu vou beber água. Retomando. Neolatina, a mais rica, a mais futurosa. Então, nós somos uma nova Roma. A nova Roma é o Brasil. Uma Roma lavada em sangue índio, lavada em sangue negro, melhor, tropical, e que está chamada a representar um papel importante do mundo. Esse livro mostra lentamente, cuidadosamente isso, e eu creio que tem uma grande beleza também, porque uma beleza aventura do nosso povo se fazendo a si mesmo, tal como é uma figura terrível, a brutalidade, a incapacidade, a mediocridade da nossa classe dominante, que aqui o que faz é enricar, é ter vantagem para ela, é juntar, gastar. O Brasil sempre foi um moinho de gastar gente. Moeu, liquidou 6 milhões de índios que tinham aqui. Liquidou, mas 12 milhões de negros africanos. Para quê? Para adoçar a boca de europeu com açúcar, para enriquecer com o ouro de Minas Gerais. Então, a classe dominante sempre se deu bem e continua se dando bem. Mas o povão está aí com uma fome que é espantosa. Por que fome nesse país? Por que criança sem escola nesse país? Então, a gente chegou ao ponto fundamental aqui, que seria a parte mais central, a tese do Darcy Ribeiro do que seria a constituição do povo brasileiro, né? Então, é uma narrativa que ele fala, né? Ele menciona 6 milhões de índios, assim, 6 milhões é um número mágico. E quando ele fala do índio, ele fala como se fosse com ele está falando com especialidade, né? O Darcy Ribeiro, ele é uma pessoa que ele tinha um interesse muito grande pelos povos indígenas. E quando ele vem a tratar do assunto do que seria a Constituição do povo brasileiro, e fica óbvio, né, que a ideia dele é de que o índio é o povo brasileiro, ele é basicamente uma representação desse arquétipo do índio. Enfim, quando
Então, o Darcy Ribeiro, ele traz essa ideia do que seria a figura do bom selvagem, né? E aí isso vai fundamentar boa parte da teoria jurídica brasileira, que ela é herdeira da Revolução Francesa, a ideia do Montesquieu, do bom selvagem. Então, o Darcy Ribeiro ele seria como se fosse o bom selvagem 3.0, com essa ideia de glorificação do índio. O Darcy Ribeiro tem um monte de foto dele com o índio abraçado, etc. e tal. E aí você se pergunta, como eu falei anteriormente, você vai para a universidade e você estuda esses temas, você é obrigado a ler o livro do Darcy Ribeiro, né? Os vários livros dele, e você nunca se perguntou assim, por que eu tenho que ler isso? E se eu não quiser ler, eu posso? Não pode, né? Você é obrigado a ler. Por quê? Porque isso é a base, e isso é o fundamento do nosso sistema político. Então, quando o Alexandre de Moraes ele vem falar, por exemplo, ele vai fazer aquele pronunciamento acerca das sanções que ele sofreu, ou das ameaças que o Trump fizeram a ele começa o pronunciamento dele. Eu não vou colocar o vídeo, mas acho que todo mundo viu. Ele começa lendo o textinho, e esse textinho ele fala o que, basicamente? Ele fala, o Brasil libertou-se de 200 anos de escravidão, livrou-se e se tornou uma nação baseada na cidadania, etc. Ou seja, é um linguajar, não é jurídico, é histórico, tirado de onde? Dos livros do Darcy Ribeiro. Ou então, quando isso é um exemplo, assim, claro, de que o Alexandre de Moraes ele adota essa visão de mundo que é tirada do livro do Darcy Ribeiro. E mesmo ele não tendo estudado na UNB, e ele estudou na USP, mas a literatura do Darcy Ribeiro ela é cânone da Universidade Brasileira, em qualquer universidade que você for. E aí você vê como essa visão que tem do índio, né? Por exemplo, você vê o Alexandre de Moraes lá, dançando com os índios lá, né? A velhinha lá, ministro Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes com um sorriso enorme na boca. Talvez você nunca viu o Alexandre de Moraes sorrindo, mas ele sorri com a boca aberta nesse vídeo. Ou então a excursão que o Luiz Barroso fez à aldeia lá dos Yanomami lá. Ele todo feliz, assistindo a aula lá dos índios lá. E essa imagem paternalista, né, que você tem do Alexandre de Moraes, do Luiz Barroso abraçando o índio, vem de onde? Qual é a origem disso? É a base teórica desse pessoal. Entende? Então, basicamente, quando a gente começa a questionar quais são o que está por trás das coisas, né? Não é uma coisa assim que é criada da noite por dia, não é uma coisa aleatória. A Rosa Weber abraçando o índio, o Toffoli indo toda hora enaltecendo as comunidades indígenas. Isso tá nas entranhas do pensamento da nossa elite, porque essa coisa do índio fundamental, que seria do bom selvagem 3.0, ele é o que vai justificar, por exemplo, essa tese de que o Darcy Ribeiro ele vai falar aqui, de que a gente não tem uma elite, a gente precisa de uma elite, e essa elite vai se basear o quê? No ideal iluminista, que é o mesmo que o Barroso proclama, né, de que a gente precisa de uma elite iluminada. Então é o seguinte, é o iluminismo na veia, entende? Por que nós só somos melhores que os de São Paulo, do que Bangladesh em educação? É para morrer de vergonha. Então, tanto é bonito esse povo se reinventando, se fazendo, se construindo, como essa classe totalmente medíocre, que a gente tem que dar um jeito nela para obrigá-la a aceitar
que o Brasil realize suas potencialidades de uma nova civilização, uma nova Roma. E o senhor podia falar um pouco sobre... Na lata aqui, ó, ele fala exatamente isso. Ele diz o quê? A gente tem que dar um jeito nessa elite. O que significa na prática? A gente precisa substituir a elite que existe. Na verdade, aqui é bem retórico, né? Ele é bem retórico quando ele fala essa elite, ele não especifica qual, mas ela precisa ser substituída por uma elite de iluminados, de togados, de pessoas com o ideal iluminista na cabeça. E é basicamente essa a função do STF hoje. Entende? Criar esse sistema político, essa concepção de funcionamento de uma sociedade do zero, baseado num misticismo filosófico, num misticismo iluminista totalmente alienado, né, da realidade, baseado na figura do índio, do mito da exploração portuguesa em cima dos nativos brasileiros. Sobre outro livro também? Já que Se são você dois. tem paciência. Esse livro eu estou apaixonado por ele. Esse outro também eu gosto dele. Mas veja só. Esse outro eu vai ajeitando ele um pouquinho. Eu explico para você. O Brasil como problema. Eu fiz nos últimos anos... O senhor não gosta muito do título desse livro, né? O Brasil como problema. Esse daqui é sobre 500 anos. Esse é sobre quase a atualidade. Então, eu fiz uma porção de discurso no Senado. Fiz nesse período muitas conferências, meio eruditas, mas tudo isso se perde. O que se publica como publicação oficial, ninguém vê. Então eu senti tanta gente pedia cópia de discurso no Senado, ou de conferência que eu fiz, que eu resolvi tirar dos discursos o tom de discurso, pôr uma linguagem direta e reescrever como livro para o público comum. O público comum só pode encontrar coisa na livraria. Então eu fiz um livro, que é o que eu tenho dito. Pus aqui coisas raras. Um pedacinho, por exemplo, do discurso que eu fiz em Copenhague, quando me deram um doutorado honoris causa. Pus também um artigo que eu gosto muito dele. Recomendo os leitores a lerem. Eu acho que por aqui tá bom. O Daci, ele é essa eminência parda da República. Ele deixa meio que isso claro nos livros dele, quando ele se dirige ao público, né, que são pessoas... Todo mundo tem que ler os livros dele. Ele diz, seria isso, né? Claro, todo escritor quer que os livros dele sejam lidos por todo mundo, mas em alguma parte existe uma ideia dele que ele quer direcionar a um público específico. Enfim, mas o que é importante ter ideia agora é que as ideias do Darcy Ribeiro, ele como ideólogo da Nova República, elas estão se tornando ultrapassadas. E à medida que isso vai se mostrando, como essas ideias estão deixando de ter a credibilidade que tinham antes, o sistema que ele sustenta vai se ruir. Vai se ruir, e a menos que você faça alguma ação remediatória, assim, remediadora. E aí, no caso, o pessoal do STF, o pessoal já está pensando nisso, assim, quando eles vêm com a ideia de que a gente precisa dar uma nova justificativa para o que a gente está fazendo. E aí você tem a ideia de um novo mito fundador. Se o mito fundador da República de 88 foram os porões da ditadura, que eu acho que, convenhamos, ninguém vai discordar disso aqui, esse mito ele se acabou em 2018. O Bolsonaro acabou com esse mito e venceu a eleição. Ninguém mais acredita nisso. E agora eles precisam criar um novo mito fundador. E qual é o mito fundador desse novo que foi adotado agora? É o 8 de janeiro. Então, o 8 de janeiro é o mito fundador desse novo sistema
que agora substituiu a República de 88, porque ela chegou ao fim, ela chegou ao prazo de validade dela. A República de 88 completou, vai completar 40 anos esse ano, se você pegar 85, que foi o início do processo de abertura eleitoral. 40 anos. Nenhum, se você pega os regimes políticos anteriores ao de 88, você vê que todos eles eles duraram mais ou menos esse período, esse tempo, assim, 40 anos. O que mais durou foi a República Nova, né? República Velha e Nova, que durou 40 anos, 39 anos. Ou seja, 40 anos acabou a República de 88. E agora a gente está entrando em um novo regime, que nesse exato momento é meio difícil saber o que vai acontecer e o que tá, e a gente tem que ter cautela no que a gente vai falar, né? Então eu vou deixar por enquanto, eu quero fechar esse assunto do Darcy Ribeiro, e aí, claro, a gente pode falar dele depois, mas no próximo vídeo eu vou falar mais a respeito do que seria do que vai acontecer nesse novo regime, né? E o que fundamenta ele. Eu já falei do Darcy Ribeiro, vou falar do Celso Furtado, vou falar do Gilberto Freire, vamos falar bastante sobre esse. Inclusive, a gente tem muita coisa para escrever, para falar sobre o Gilberto Freire. E eu peço o apoio de vocês. Muito obrigado.